Olá, meus amigos do Portal Rural News. Estamos aqui novamente para falar de assuntos pertinentes e relevantes para o agronegócio brasileiro. E nós vemos nos últimos anos a sigla ESG, que quer dizer Environmental, Social and Governance, em português traduzido Ambiental, Social e Governança. Essa sigla está tomando conta das discussões, especialmente do agronegócio, em função dessa busca de sustentabilidade das organizações. E eu estou aqui com o Ricardo Ribeiro Alves. O Ricardo lançou um livro agora, chama-se ESG, o presente e o futuro das empresas. O Ricardo aborda esse tema que é fundamental hoje para o dia a dia e para o futuro das empresas e do planeta, né, Ricardo? Seja bem-vindo aqui ao Portal Rural News, tudo bem com você? Olá, Jair, tudo bem comigo? Agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema. Muito bem. Ricardo, fala pra gente, a partir de quando que esse tema ESG se tornou uma agenda aí importante, começou a ser discutidas nas organizações? Bom, o ESG, ele começa desde o início, né, as conferências mundiais do clima, desde a década de 1970, toda a problemática ambiental. Depois tivemos ferramentas como o tripé da sustentabilidade, o ambiental, o social, o econômico, e as diversas conferências do meio ambiente ao longo do tempo. Em 2014, 2015, por aí, o ex-secretário do meio ambiente, o Kofi Annan, o ex-secretário da ONU, ele faz uma provocação, entre aspas, né, aos investidores e o mercado financeiro, que eles se atentassem para três aspectos importantes, que ele chamou de ESG, né, o meio ambiente, o social e a governança corporativa. Esse tema ficou um pouquinho esquecido durante alguns anos. Em 2020, com a pandemia, ele ressurgiu com bastante força e ele passou a ser mais bem visto pelas empresas, passou a ser adotado pelas empresas, inclusive pelas empresas do agronegócio. Então, recentemente, até estava fazendo uma pesquisa com as principais, maiores empresas do agronegócio brasileiro, e se a gente tiver a oportunidade de entrar no site deles, a gente vê uma série de atividades relacionadas ao ESG. Eles, inclusive, colocam, né, o tema ESG com bastante clareza no site das empresas, mostrando a responsabilidade delas para esse tema. Então, a ESG é um tema não só do agronegócio, um tema de diversos outros setores da economia, mas o agronegócio, pela sua particularidade do trabalho no campo, do envolvimento com aspectos ambientais e sociais, o agronegócio ele acaba entrando muito nos aspectos ESG. Então, as maiores empresas do agronegócio brasileiro, elas já estão há algum tempo investindo em práticas ESG. E a gente vê que essa parte ambiental, o produtor rural brasileiro, a gente está cansado de falar aqui no portal que ele é referência, né? A agricultura brasileira hoje é uma das mais sustentáveis do mundo. Mas a gente vê que as empresas, os grandes players do mercado, é que precisam realmente se adaptar a isso, né, Ricardo? Até porque a gente não tem muita escolha. A situação tem se tornado cada vez mais complicada, né? A gente vê que esse ano a gente teve recordes nas safras, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente teve, eu moro no Rio Grande do Sul, né? A gente teve uma safra muito pequena devido à escassez de chuvas, que em muitos casos está relacionado a desmatamentos, né, na Amazônia, os chamados rios voadores, né, um termo bem curioso, e isso precisa, de alguma forma, a gente precisa trabalhar isso, e o ESG são essas boas práticas. Então, não é apenas para grandes empresas, o produtor rural também, o que ele pode fazer ali dentro da propriedade dele, em termos de minimizar os impactos ambientais,
negativos, minimizar as emissões atmosféricas, o cuidado com a gestão de resíduos. Então, é um papel não só das grandes empresas, mas também das pequenas, né, dos pequenos produtores. E isso está mais do que provado hoje, que essas mudanças climáticas, elas impactam, sim, no agronegócio. Talvez, igual a gente viu, né, não impactou tanto esse ano no Brasil inteiro, mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um grande produtor de grãos, ele sofreu bastante. E isso muito ligado aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, a gente tem que começar, né, todos nós, né, pessoas, empresas e governos, começarmos a pensar nas soluções, e essas soluções já são para ontem, né, precisam ser cada vez mais pensadas. O agronegócio, pela sua riqueza, pelo investimento em tecnologia, né, ele acaba, hoje em dia, conseguindo tem impactos menores do que tinha no passado, devido a todo esse investimento em tecnologias. Muito bem. E no seu livro, o ESG, o presente e o futuro das empresas, você traz aí alguns exercícios, algumas ferramentas para mapear e adaptar aí o ESG em todos os empreendimentos, né? Das pequenas às grandes empresas, né? Sim, sim, exatamente. O livro, ele conta o histórico que eu falei aqui agora, né, do ESG, desde as mudanças das primeiras conferências mundiais do clima. Então, ele tem uma parte introdutória que fala desse apanhado histórico do ESG. Depois, cada capítulo vai trabalhar uma letra diferente, né? O E de environmental, né, que é o meio ambiente, o S do social e o G da governança. E lá no final do livro, eu coloco essa proposta desse mapeamento, são perguntas para que o empresário ou para o interessado em ESG, são perguntas que ele vai poder responder e ver em qual nível ele está, né? Eu coloco uma sugestão de 0 a 10, aí são perguntas relacionadas a qual a valorização em termos de diversidade na empresa, né, de equiparação de gênero, de impactos ambientais, de gestão de resíduos, quais são as medidas de transparência que a empresa tem, de prestação de contas, certificações, quais tipos de certificações que a empresa tem. Então, são muitas perguntas e respostas dentro de cada um dessas letrinhas, né, que vai nos fazer pensar a respeito dessas possíveis respostas, para que a gente possa ter um direcionamento, né? Olha, preciso melhorar na parte social, na parte ambiental, de repente a empresa está avançando, mas ainda tem que fazer alguma coisa. E aí, Jair e o pessoal que está assistindo, é bem interessante, porque esse mapeamento tem muito a ver também com os relatórios que a gente vê de sustentabilidade. Então, a maior parte dessas empresas, grandes empresas, não só do agronegócio, mas de outros setores, elas divulgam os relatórios de sustentabilidade anuais. Então, grandes empresas dessas, a gente vê, por exemplo, que no relatório delas vem lá, quais são as práticas de ESG, né? Quais são os cuidados dela com impactos ambientais e sociais, por exemplo. E além do ESG, geralmente essas empresas trazem as chamadas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Então, elas têm muita relação entre ESG e ODSs. Né? Por exemplo, combate à fome, uso de recursos hídricos, gestão de resíduos, inovação, né? Que é uma palavra super importante. Então, o ESG tem uma relação muito grande com essas ODSs. E a gente vê isso na prática nos relatórios de sustentabilidade das empresas.
Mais do que nunca, as empresas têm um papel fundamental na conservação do meio ambiente e no futuro aí da própria espécie, né? Porque a questão climática é uma questão irrelevante, impacta totalmente o agronegócio, né? Pode ser aí um fator chave para o futuro de muitas nações, né, Ricardo? Exatamente. As empresas têm um grande papel porque elas individualmente, né, imaginem, se a gente, igual a gente aprende na área de administração, né, entrada, processamento e saída. Então vamos imaginar, a entrada é o quê? Matéria-prima, né? O processamento, por exemplo, industrialização, embalagem, tudo isso gera impacto. E a saída também, né, que é a geração de produtos. Então, digamos assim, uma empresa individualmente, ela gera um impacto, seja positivo ou negativo, muito maior do que a pessoa física, né, individualmente. Então, digamos que por isso que as empresas são muito cobradas, porque elas geram bastante, né? É evidente que essa questão de mudanças climáticas, cada um tem o seu quinhão de responsabilidade. As empresas têm uma grande responsabilidade, mas os governos também têm, e as pessoas também individualmente, né? Cada um de nós. Então, enquanto consumidores, né, se vamos comprar um produto que vai impactar ou que a gente não se preocupe com a destinação do nosso lixo. Então, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. As empresas têm justamente por causa de toda essa questão que eu falei, né? Extração de matéria-prima, produção e depois a disponibilização dos produtos para nós, né? Então, por isso que as empresas acabam sendo cobradas, mas hoje já há no meio empresarial uma consciência, né, maior a respeito das necessidades relacionadas ao meio ambiente. Então, algumas empresas já fazem processos de logística reversa, né, para reaproveitar materiais, reaproveitamento de água. A gente vê como que o Brasil tem avançado, por exemplo, em energias limpas, tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Então, uso de painéis solares, aqueles cataventos, né, da energia eólica. Então, eu acredito que aos poucos a gente vai avançar, mas ainda temos bastante coisa para fazer. E nessa missão aí, como você falou, está eu, você, o cidadão comum, o pecuarista, o agricultor, todos nós, né, Ricardo? Sim, todos nós, todos nós. Existem algumas ferramentas, né, que, por exemplo, a gente encontra na internet, por exemplo, de pegada ambiental, em que a gente joga, geralmente é uma calculadora, né, que a gente pode colocar ali informações sobre o nosso consumo, por exemplo, né, se for uma pessoa física, e depois essa calculadora vai mostrar quanto que a gente emite de carbono, né? E quantas árvores, por exemplo, a gente teria que plantar. Então, é uma ferramenta que pode ser usada, né, por empresas, por pessoas, por produtores rurais também. Então, a responsabilidade é de todos nós. Como eu disse antes, né, as empresas, devido ao potencial que elas têm, de impacto, elas são as primeiras, né, as mais cobradas, mas as pessoas também têm as suas responsabilidades. E o governo, ele acaba sendo um mediador entre empresas e governos, entre empresas e pessoas, né? No momento em que o governo cria as leis, quando eu falo governo, entende-se, né, executivo, legislativo, judiciário, mas o governo cria as leis, coloca em prática. Então, por exemplo, a gente tem estados brasileiros que tentam coibir o uso de sacolas plásticas, fazendo com que o consumidor, né, procure se adequar e levar a sua sacola de pano. Então, todos têm o seu papel aí nessa minimização desses efeitos climáticos. O problema é que a gente tem visto que isso parece que esses problemas, né,
eles estão acontecendo mais rápido do que a gente esperava. Por exemplo, o Rio Grande do Sul mesmo, né, em 2 meses, de 2 meses para cá, tem sofrido com o aparecimento de ciclones. Os cientistas falam que alguns fenômenos, eles são naturais, mas eles são potencializados pelas mudanças climáticas, né? Então, o que de repente teria um efeito numa escala, né, seria 1, ele passa a ter 3, por exemplo, e aí vai só aumentando devido às mudanças climáticas. Isso afeta, né, a vida das pessoas, das cidades, né, geridas pelos governos, mas a vida do campo também, do produtor rural, né, das grandes empresas, devido às secas ou às enchentes. Então, é um assunto de todos nós. Não é só pauta das grandes corporações, é nossa no nosso dia a dia também, né? Exatamente. Todos nós temos que ter uma consciência a respeito disso e, na verdade, uma empresa, um governo, é feito de pessoas, né? Então, as pessoas acabam que, no final das contas, são as pessoas que precisam ser conscientizadas, tanto como cidadão ou quando estão à frente das empresas ou dos governos, né? Hoje a gente tem visto diversos programas de educação ambiental, tanto nas empresas quanto nas escolas, né? Então, eu sempre digo que eu acho que as próximas gerações serão muito mais conscientes do que a nossa, porque eles já estão aprendendo desde criança todos esses conceitos de educação ambiental, mas a gente ainda tem a nossa responsabilidade, né, enquanto adultos, não somente em melhorar as nossas práticas, mas que a gente também seja exemplo para os pequenos, né? Porque às vezes a criança ela aprende na escola o certo e ela chega em casa e vê os pais fazendo errado. Então nós temos uma grande responsabilidade aí, criar esse reforço positivo para as crianças, né, na educação ambiental delas, porque serão elas as novas dirigentes das empresas, do agronegócio, ou de qualquer setor, ou mesmo as condutoras dos governos. Muito bem. Eu falei aí com o Ricardo, então, ele é mestre e doutor em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa, é isso, Ricardo? Exatamente, a querida Universidade Federal de Viçosa, né, um dos berços do agronegócio brasileiro em termos de academia. Uhum. E você ainda fez um pós-doutorado em marketing ambiental pela Universidade de Zaragoza, na Espanha. Exatamente. Aí lá eu trabalhei com marketing ambiental e trabalhei também com certificação florestal, FSC e PFC, né? Então, certificações também são temas que eu procuro trabalhar e digamos que está tudo relacionado com ESG, né? Certificações, consumo consciente, marketing ambiental, são todos temas interligados. E hoje você é professor aí na Unipampa, a Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, né? Sim, sou professor na Universidade Federal do Pampa, no campus São Gabriel. Eu trabalho com os cursos de gestão ambiental, em que a gente fala vários desses assuntos que a gente comentou hoje. Também sou professor na engenharia florestal, também falamos sobre esses temas. E também sou professor e orientador no mestrado em administração, né? Eu sou administrador de formação, então às vezes as pessoas pensam, mas são 3 áreas tão diferentes, mas elas se comunicam, são assuntos que permeiam todas essas áreas, né? Seja a gestão ambiental, a engenharia florestal ou mesmo, né, a área de administração, porque a gente precisa formar os nossos gestores com uma mentalidade agora pensando nessas práticas ESG. Então, eu tenho uma disciplina de ESG, foi a disciplina mais procurada no mestrado, mesmo sendo uma disciplina optativa, o que acaba trazendo uma satisfação por ver, hoje em dia, os acadêmicos, né, eles preocupados com
esse tema e querendo mais informação sobre o ESG. Então, eu sempre tenho tido bons retornos, não só de alunos, mas também de pessoas que adquirem o livro ou querem saber um pouco mais sobre ESG. Então, é um tema que tem tido uma procura muito grande e eu fico feliz de poder dar a minha contribuição nesse tema, não apenas no livro, mas eu também tenho um canal no YouTube que eu falo um pouquinho de ESG, que é gratuito, quem quiser acessar é bem tranquilo, é só colocar meu nome lá que vão conseguir achar esses vídeos aí falando sobre ESG e outros temas mais. Muito bem, eu faço questão de falar um pouco sobre o seu currículo, porque o tema é muito importante, né? É muita responsabilidade se escrever sobre um tema desse hoje. E esse seu livro aí, O Presente e o Futuro das Empresas, com certeza vai ser uma fonte de informação para não só para as empresas, para as pessoas no dia a dia aí que querem conhecer um pouco mais do assunto, né, Ricardo? Sim, com certeza, Jair. Eu tive um cuidado muito grande, porque, como eu sempre digo, eu comecei a escrever há 2 anos atrás. Então, eu fiz todo um trabalho, não só de levantamento de informação, mas também eu brinco que é como se fosse um garimpo, né? Eu fui garimpando informações de empresa e o que elas faziam do E, do S e do G, para que eu pudesse juntar no livro e escrevesse esse livro. Na verdade, são 2 livros, né? Esse livro, publicado pela editora Vozes, que fala sobre ESG, é um livro bem introdutório sobre o tema, e daqui a alguns meses a gente vai ter um segundo livro de ESG, publicado por uma outra editora, que é a editora Alta Books. Vai ser um livro mais aprofundado sobre ESG. Tudo fruto desses 2 anos, mais de 2 anos de pesquisa, de garimpo na internet, né, de buscar informações reais de empresa. O leitor vai encontrar citações, então todas as informações ali possuem fonte, tá? Fonte das empresas. É um trabalho que acabou gerando, né, esses 2 materiais, que esse primeiro já está disponível pela editora Vozes e acredito que daqui a alguns meses a gente vai ter um segundo material que é complementar, né, sobre ESG, mais aprofundado, com outras análises, outras perspectivas, e espero que eu consiga, né, dar um pouquinho de contribuição a respeito do tema. Escrever um livro é uma atividade de pesquisa, um livro não pode ser a opinião do autor, a gente ainda pode até colocar algumas inferências, né, mas o livro tem que estar calcado em questões reais, práticas do dia a dia, e não só uma filosofia, né? A filosofia é importante, ela faz parte das discussões, mas ela precisa ter toda essa pesquisa envolvida, que foi o trabalho, né, que eu me dediquei a esses meses, não apenas para a consecução dos 2 livros, mas também como material para as minhas aulas de ESG com os alunos. Excelente. Ricardo, vou agradecer a sua presença aqui, parabéns aí por essa obra, esse livro muito importante, que com certeza vai ser fonte de informação para muitas empresas, e ficamos à sua disposição. O portal Rural News está aí para divulgar ações sustentáveis, ambientais e que afetam diretamente o agronegócio, que é um dos grandes responsáveis hoje pela produção de alimentos no mundo. Muito obrigado pela sua participação com a gente e uma boa semana para você. Muito obrigado, Jair, pela oportunidade, a todos que estão nos assistindo. Eu também fico à disposição de quando vocês quiserem conversar sobre esse ou outros temas. Então, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Até mais. Até mais.